mais fundamental agora. Claro. Se você estivesse começando agora, se você estivesse operando com conhecimento de análise técnica, o tape reading convencional, e fosse agregar o bookmap para você tomar decisões, melhorar o seu sentido de análise, a sua leitura, né? Qual que seria a melhor utilização do bookmap para o cara que opera pequeno e vai? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, até 10 contratos. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente veio aqui com o PX e o PX é um cara que já explicou, mas numa forma de player que opera um pouco maior, que tem mais margem, que tem manobra para fazer e entendimentos que talvez não seja dessa galera que está começando. Sim. Então, lembrando, como eu falei, Mago, que o bookmap por si só ele não exclui a tua curva de aprendizado de passar pelo processo da análise técnica clássica. Hoje eu tenho, essa é a minha verdade, tá, pessoal? Posso estar falando bobagem para alguns, mas eu acho que se você está começando a estudar, você tem que passar pelo CERN, né? Construir seu alicerce na parte educacional. A análise técnica clássica é a mãe de todas as disciplinas, é onde você tem um vasto conteúdo educacional gratuito para poder, tem muito conteúdo bacana. Lembrando que não existe certo ou errado, existe aquilo que você se adapta, aquilo que você vê sentido, aquilo que funciona para você, né? Depois disso vem o estudo do volume. Eu acho que realmente o estudo do volume, tanto na escala vertical como horizontal, como assim, volume financeiro, que é o volume no acumulado, bem como o volume at price, que é o volume por nível de preço, é onde você, quando eu falo de estudo do volume, eu estou falando do estudo do rastreamento da grana, né? Aonde que o player está colocando a grana, aonde que o dinheiro está entrando, de que forma, quais são os níveis de preço, aonde houve mais exposição do player. Esse é o estudo do volume, de maneira bem simplista. A partir do momento que você estuda o volume, você vai começar a entender como o player executa as suas ordens, como ele entra no mercado, como ele monta a sua posição, como ele zera a sua posição. E aí vem uma questão de metajogo, né? Então você tem que entender que além do que você está vendo no gráfico, né, existe um parâmetro de forma de execução de ordens do player. É como que nós chamamos de acumulação e distribuição. E o rastreamento do volume, ou o rastreamento do que a galera chama de smart money, é primordial para você entender pontos de defesa, pontos de suporte, pontos de resistência. Regiões de baixo volume significam o quê? Regiões de grande volume significam o quê de maneira fática? Além do estudo do gráfico, além disso, o que isso significa? Por que aqui teve um grande volume e ali teve um baixo volume? Que sinal isso me passa? Então, você casar o estudo do volume com o deslocamento de preço predito pelos candles, já assim, você vai começar o pé direito no mercado. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber, se você opera pequeno, aí respondendo a pergunta do Mago, que talvez só esse tipo de análise não seja o suficiente para você ter um stop pequeno. Uhum. Talvez esse tipo de análise não vai te dar o gatilho operacional de entrada que você precisa para você que está começando, para ter uma exposição pequena no mercado. Ora, pois, nós aprendemos que, por exemplo, com base na análise técnica clássica, o stop vai estar acima da máxima anterior e a mínima anterior. Acontece que a máxima anterior e a mínima anterior pode estar 15, 20 pontos. Sim. E daí, você não vai executar a ordem? E aí que você vai cada vez mais filtrando a informação. Perceba que você começou no conhecimento macro, holístico, da dinâmica do preço, veio para o volume, e aí você vai perceber, no final das contas, que se você quiser ser scalper, se você quer ser um operador que tem um stop curto, você vai ter que, na minha opinião, tá, migrar para o fluxo. Porque é ali no fluxo que você vai ter a chance de conseguir outros gatilhos que não aqueles preditos pela análise técnica clássica, pedido pela formação do fechamento do candle. E a partir daí, porque você vai estreitando cada vez mais o seu foco de conhecimento. Porque você precisa ter um conhecimento no intraday voltado para... Nós estamos falando de day trade. Nós estamos falando de operações alavancadas, onde você vai dar aquela paulada com stop curto. Se você quer entender esse tipo de operação, você precisa saber como as ordens são executadas. Você precisa entender como os algoritmos trabalham no mercado. E é justamente nesse entendimento que você vai ter a finesse operacional, ou como a galera fala, Paco, o famoso time de entrada, que a galera não entende o time. Sim. Eu acho que essa questão do time acaba sendo algo até meio psicodélico, mas qual que é o time? Né? O time é dado no intraday para operadores de scalper pelo fluxo, né? E porque existe um padrão objetivo de análise, existe uma absorção, existe uma exaustão,
existe uma inversão de fluxo, né? Existe um cancelamento de ordens, existe um padrão de execução por parte dos robôs. E quando você começa a entender esse padrão, que é um padrão minimalista no intraday voltado para operações de scalp, que não é nem menos importante ou mais importante que o padrão do gráfico, no candle de reversão. Só que é um padrão voltado para a realidade deste tipo de mercado no intraday, mercado de day trade.